way back a year ago. Seja muito bem-vinda, bem-vindo, bem-vinde a mais um episódio do Desenrola Podcast. E hoje nós temos um tema que particularmente mexe com o meu coração. Relacionamento à distância. Tenho aqui comigo Michele Rincon, minha irmã, Mi. Ah, que bom, né, Viquinha? Falar sobre relacionamento à distância é sempre muito desafiador, porque em algum momento da vida da gente, todos nós vamos ter vividos ou vivenciaremos um relacionamento à distância. Seja por meio do luto, seja por meio da distância física, né, dos relacionamentos que exigem que as pessoas estejam em locais diferentes, seja por outras circunstâncias que permeiam o próprio relacionamento. Mas uma coisa boa do relacionamento é saber que todo relacionamento tem o seu sabor, assim como os produtos Lucena, que sempre estão com a gente aqui trazendo sabor, calor ao coração, ao estômago, uma delícia de viver. É verdade. Assim como nossos desenrolados e desenroladas, né? Não tem distância aqui entre nós e a Lucena, nós e o nosso público, isso é muito bom. Eu até aproveito para dizer uma curiosidade, que algo que eu levo muito para Salvador, que é onde meu namorado mora, né, é bananinha chips da Lucena. Porque você acredita que lá não tem a banana chips com a crocância que a da Lucena tem? Aí ele já fala, olha, traz aquela bananinha, e aí a gente já começa ali confraternizando com os produtos da Lucena. E eu faço muito isso com os lanchinhos, principalmente o mix de frutas vermelhas, porque além deles serem muito bons, assim, ajudam na minha saúde, a questão de evitar a infecção urinária, aumentar a imunidade, a parte dos antioxidantes, eles são super gostosos. Então, eu sempre levo comigo. Vou viajar, vou para qualquer lugar um pouco mais distante, já passo na Lucena, pego o mix de frutas vermelhas e levo. Outro que eu adoro, esse aqui, ó. Chips de batata doce. Esse aqui, olha a crocância. A crocância da Lucena é incomparável. Porque são produtos frescos, maravilhosos. É Adoro. verdade, amiga. Mas seja qual for a distância, vamos falar um pouquinho sobre relacionamento afetivo romântico à distância, Viquinha? Vamos, Mi. Que desafio, hein? É um desafio. Para quem não sabe, né, eu vivo um relacionamento à distância faz 1 ano e 8 meses. E eu achava que não era para mim no início, né? Quando eu conheci meu namorado, vou introduzir a todos, tem que contar do começo. Jota. Vocês se conheceram, você e Jota, o Jackson, se conheceram como, em que momento? Porque ele morando em Salvador, você em Natal, afinal de contas, vocês se conheceram onde? A gente se conheceu em Salvador, né? Eu estava fazendo uma viagem sozinha, completamente despretensiosa, né? Saí de Natal, fui para João Pessoa, Maceió, Salvador e estava rumo à Chapada Diamantina. E a gente se conheceu lá em Salvador, num contexto completamente, acho que até inapropriado. Inusitado. Mas é porque não foi contexto de balada, não foi contexto de... vamos estar lá no Pelourinho e, de repente, bate com Jota. Não foi. Eita. Eu até estava doente, né? Na época que a gente se conheceu, eu estava com rotavírus. Meu Deus. Peguei na rota. Meu Deus do céu. Que tragédia. Eu estava ali saindo de Maceió. Em Maceió, eu peguei rotavírus. Aí tive que ir até ao hospital. Fiquei bem malzinha mesmo, né? Para quem não sabe, os sintomas de rotavírus não são nada atraentes. Não te deixam nem um pouco sensual. Né? E você debilita muito pela desidratação, muito. né? Eu comecei vomitando. E aí, depois, quando fui para Maceió, eu fiz toda a minha viagem de ônibus. Então, foram 12 horas de Maceió para Salvador, lutando para não vomitar, né, ali no espaço. Foi bem, bem complicado. E aí, quando eu cheguei a Salvador, os sintomas evoluíram e tudo. Não vamos entrar em detalhes, mas eu conheci o Jota no hostel que eu estava, porque embora ele more em Salvador e tenha todo o estereótipo do baiano, ele é paulistano. Então, ele estava hospedado nesse hostel para poder passar um período que ele estava entre um emprego e outro. E aí, a gente se conheceu lá, porque ele ainda não estava como morador na cidade, né?
E aí Ele ia depois para uma passou a entrevista ser. de trabalho. Isso, ele trabalha com futebol, né? Então ele ia falar com o pessoal do Vitória, do Bahia, estava em algumas negociações, e aí não valeria a pena pegar um apartamento e tudo. Então a gente se conheceu aí, eu doente, ele no intervalo de emprego, e aí depois fomos para Chapada Diamantina juntos, onde tudo começou a acontecer. Aí eu já estava bem, né? Porque aí para ir para Chapada também não tinha como tá mal. Nesse ínterim, ele ficou cuidando de você, Foi. levando água de coco, cativando. Já havia algum interesse dele na época? Não. Assim, pelo menos do que a gente conversa, não, né? Ele até fala, não, eu tinha achado você bonita e tudo, mas não tinha nenhum interesse. Até porque eu sou 10 anos mais nova, né? Então, naquele período, ele começou me vendo como uma menina que precisava de cuidado. Só que, como a gente falou no episódio anterior, o amor tem muito de cuidado também, né? Então, a gente começou depois a se relacionar muito nesse lugar do cuidado, da admiração recíproca, de conversas que surgiram ali mesmo no hostel. E quando a gente foi para Chapada Diamantina, que as coisas começaram a tomar outra forma. E foram quantos dias nessas férias românticas aí? E como, em que momento isso derivou para um relacionamento? Foram longos 5 dias. Nossa, 5 dias super impactantes que mudaram a sua vida. 5 dias que transcorreram, né? Entre eu estar em Salvador, a gente começar a se relacionar aí no campo romântico, afetivo, assim. E aí, depois, eu voltei para Natal. E a gente passou 59 dias sem se ver. Eu brinco com ele que se fossem 60 não teria dado certo. Nossa! Porque já era demais. Já estava com muita saudade, hein? E E aí, vocês se falando todos os dias? todos os dias. Todos os dias a gente se falava por vídeo, falava por WhatsApp, né? E Mas saíram já namorando de Salvador ou não? Não. A gente, acho que apaixonados sim, na verdade. Tanto que eu voltei para Natal... E a gente... eu já tinha um colar que ele tinha me dado. Eu vi aquilo um pouco como um símbolo de união, assim, da gente. Um vínculo, né? Um vínculo, E eu já voltei falando para um rapaz que eu ficava fazia 9 meses que, olha, não vai dar certo entre a gente, porque eu conheci um rapaz e tô apaixonada. E assim, fazia 9 meses que eu tava ficando com esse outro rapaz e dizendo pra ele, olha, não dá certo pra gente como namoro, né? A gente se relaciona assim, mas é o máximo que eu posso te oferecer. E aí, quando eu voltei, eu já comuniquei a ele que eu estava apaixonada. Eita, o mundo dele deve ter caído. Ai. Mas e aí o seu? Como é que se construiu diante desse novo desafio, né? Que era a distância. Ele acabou se fixando em Salvador. Foi. Foi difícil, viu? Confesso que foi difícil. Você já tinha namorado à distância antes? Não, nunca. Eu tive um dilema muito forte, né? De, poxa, será que dá certo? Porque no meu imaginário, eu nunca conseguiria me relacionar à distância. Eu sou muito do toque, muito de estar perto, de conviver. Teve até momentos da minha vida em que eu pensei que eu tinha algum nível de dependência emocional. Por eu me considerar um pouco carente, demandante. Depois eu vi que talvez fosse as pessoas com as quais eu me relacionava, que não estavam dispostas a entregar o quanto eu estava disposta a entregar e que gostaria de receber. E aí eu pensava que não daria certo, né? O relacionamento à distância. Aí chorava, pensava, refletia, escrevia, né? Vivia ali todos os dilemas. Ia lá para os Pinheiros, ali na Via Costeira, ficava pensando. Porque eu sabia que se eu entrasse nessa relação, seria para fazer dar certo. Então, o meu dilema todo foi antes de entrar na relação. Depois, a angústia cessou. Assim, depois, nunca mais foi uma questão me relacionar à distância, porque eu acho que isso estava pacificado de entrada. Mas até pacificar foi um percurso grande, assim. E eu acho que é um pouco assim, você nunca sabe como vai reagir quando você é assaltado, né? O pessoal fala isso. E eu acho que isso vale para quando roubam seu coração. Você nunca uma boa sabe metáfora. como você vai reagir, sabe? E eu achava que se roubassem meu coração estando longe de mim, eu não conseguiria sustentar. Mas, para minha surpresa, sim, eu consigo.
Nossa, e assim, uma dúvida que sempre bate na minha cabeça. Onde é o seu lar? Hoje eu considero tanto Natal quanto Salvador, assim. Digo Salvador porque é onde o Jota tá, mas se ele fosse para São Paulo, seria São Paulo, e assim sucessivamente, né? Nem eu considero que o meu lar é só ao lado dele, nem que o meu lar agora é apenas Natal, porque por mais que os meus vínculos mais importantes, mais fundantes estejam em Natal, você, a mamãe, meus sobrinhos lindos, meus amigos de infância, meu trabalho que me alimenta muito, eu tenho muito amor pelo meu trabalho. Apesar disso, hoje uma parte importante do meu coração não está aqui. Então, eu acho que os dois lugares são meus lares. Interessante. Deve ser uma, vamos dizer assim, uma vida de equilibrista, né? Um pezinho lá, um pezinho aqui. É uma escolha de sempre sentir saudade, assim. Uhum. Mas na vida, na verdade, a gente, seja de que forma for, a gente nunca vai ter tudo ao mesmo tempo, né? A saudade, a gente até já abordou isso num episódio do Desenrola Podcast da temporada passada. Com o Daniel, mas eu queria saber de você. Você fala assim, 59 dias, se fossem 60 não daria certo. O que aconteceu depois desses 59 dias de distância? Aí eu voltei para Salvador para passar um final de semana apenas. Meu Deus! Nossa Sexta, Senhora. sábado e domingo? Sim, sexta, sábado e domingo. Cruelmente, né? Hoje, aí a gente vai poder falar como hoje a gente consegue se conformar. Mas na época não era possível passar mais do que um final de semana. Então eu fui para lá e foram dias muito intensos, muito intensos. Sempre a gente, nesse início, vivia dias muito intensos pela escassez de tempo mesmo. Então a gente tinha que viver uma encarnação inteira em um final de semana. Era tipo isso, né? E aí a gente teve conversas muito importantes nesse momento. E uma que eu tive com ele foi de deixar claro para ele que, para mim, aquilo não era uma aventura, né? Se fosse, já estaria dado para mim, já estaria suficiente. Assim, já tive esse momento com você, já voltei para Natal, a gente já se falou, eu voltei agora para Salvador, estamos vivendo junto aqui o oba-oba, digamos assim, né? Mas se for para eu voltar para Natal e a gente continuar tendo algum vínculo, vai ter que ser namorando. Foi um ultimato, assim. Nossa, já colocou o pé na porta. Vai ter que ser gostei, assim. A gente vai ter que se propor a isso, né? Porque não dá para eu voltar, viajar 1.000 quilômetros, que é a distância Natal-Salvador, para chegar lá, viver uma coisinha, um tico-tico no fubá, voltar para Natal, estando apaixonada, sabe? E não ter esse nível de entrega da outra parte. Então, foi assim, a gente começou a namorar no domingo que eu fui para lá, que era dia 30 de outubro. Mas aí, ele já tinha namorado à distância? Já tinha tido alguma experiência nesse sentido? Já. Ele já tinha namorado à distância, mas não tinha dado muito certo, né? Então, não sei se... mas não por conta de traição, essas coisas que eu acho que é muito imaginário que se tem em torno do relacionamento à distância, né? Acho que uma preocupação muito presente para as pessoas é a questão da fidelidade. Para mim, nunca foi uma questão, acredita? Eu nunca me senti insegura, nunca achei que poderia ser traída. Todo mundo tá suscetível, né? Não é a distância ou a falta dela que vai assegurar algo. Mas eu nunca tive muito esse fantasma, não. E em relação a vê-lo compartilhando momentos com outras pessoas, não dá um ciúminho, não? Dá. Hashtag super sincera, vida real, estamos falando sobre isso. Fazer o quê? Dá, né? Às vezes você fica se sentindo meio de lado. Poxa, queria estar compartilhando desse momento. Assim como ele. E eu acho que ele talvez saia um pouco em descrédito nessa situação, porque eu tô na cidade em que eu vivi a minha vida inteira, praticamente. Enquanto ele tá numa cidade em razão do trabalho. Então, ele não tem tantos vínculos lá quanto eu tenho aqui. Então, ele acaba assistindo muito mais os momentos em que eu estou convivendo, compartilhando, sendo feliz longe dele, do que o contrário. Mas bate um ciúminho, bate.
E como você gerencia isso? Como vocês gerenciam isso? Porque eu imagino que ele também, né? Ele não está aqui presente, mas imagino que ele deva ter ciúme também, né? Eu acredito que sim, né? Às vezes a gente conversa. Eu acredito não, eu sei. Porque a gente conversa sobre isso. Eu acho que um ponto muito crucial na relação, qualquer que seja, é a comunicação. Mas isso fica ainda mais presente quando se fala em relação à distância. Porque você não tem como compartilhar um silêncio, né? Como é que você vai ficar aqui com o celular, um olhando para o outro? Não tem a coisa de, vamos assistir um filme juntos, um fazendo carinho no outro. Vamos nos deitar aqui, cochilar juntos, né? Não tem esse momento. E a gente conversa muito. Quando acontecem essas situações de ciúme, eu acho que da mesma forma, algo que a gente entende é que é uma demanda nossa. Então, assim, eu sei que eu quero vê-lo feliz. Eu sei que eu quero compartilhar momentos de felicidade com ele. Eu sei que eu gostaria de participar daquele momento, mas não é possível. E aí? E eu acho que nesse e aí que a gente faz a escolha, né? Porque eu poderia despejar a minha frustração nele e cobrá-lo por não estar me dando atenção, ou satirizar, ironizar, me vitimizar. Mas acho que o máximo que rola é um denguinho, assim, tipo, sabe, poxa. Então a gente gerencia isso, acho que muito bem. Tem alguns momentos em que vai escapar alguma coisa das que eu acabei de falar que não são desejáveis, porque somos humanos e estamos suscetíveis a fissuras, né? Uhum. É normal, mas eu acho que o mais importante é que a gente tenha em mente que um quer a felicidade do outro. E aí, no momento em que ele está sendo feliz com outras pessoas, ou no momento em que eu estou sendo feliz com outras pessoas, a gente respeita. E, observação, isso não quer dizer relacionamento aberto. Importante colocar. Mas aí, me conta, já teve algum momento, assim, que você falou assim, não, agora já deu pra mim? Especialmente, assim, a gente mulher, assim, não sei se afeta todas as mulheres, mas, assim, eu fico muito, muito sensível no meu período pré-menstrual, de forma, assim, que um pingo d'água vira uma cachoeira, né? E eu não sei como é para você lidar com essas questões da distância, da mudança hormonal e da carência e uma hora de falar assim, não, tá doendo demais, chega. Porque acho que a tendência de todo ser humano é fugir do que dói, né? E gerenciar um relacionamento à distância significa estar ali o tempo todo numa corda bamba, lidando com momentos muito bons e momentos muito dolorosos, né? Tanto que eu já estive em momentos felizes e pensei, caramba, isso aqui é o que dá pra comprar com a dor que eu senti, sabe? Tipo, uma troca, assim, realmente. Você sustenta algumas dores e é quase como se aquilo fosse um certo capital, assim, pra depois você conseguir usufruir dos momentos bons. Mas, sim, em alguns momentos de dificuldade, eu acho que no relacionamento à distância, quando pesa, eu fico desesperada por terminar a distância. Ai, que coisa boa! Mas o relacionamento, geralmente não, sabe? Assim, não me passa muito pela cabeça, porque a gente construiu muito uma noção de parceria de vida, sabe? Então, eu acho que hoje, as vontades que eu tenho, às vezes, nossa, se eu pudesse agora, sabe? Eu me rasgando, porque, às vezes, a sensação é de estar se rasgando por dentro, assim, porque é uma falta que você não consegue suprir naquele momento. Você vai ter que esperar, sabe? É igual, assim, você... Às vezes, ai, que vontade de comer mais um milhinho, sabe? E assim, o milhinho tá aqui à mão, né? Então, eu posso pegar no momento em que eu quiser. Mas imagina você ter uma tela de vidro aqui, que é basicamente isso aqui, ó, é o celular. Como que as pessoas estão tendo ali, acompanhando a gente, que não podem pegar o milhinho, mas pode discar para a Luciana para pegar. Pode, já acessa aí, vamos botar QR Code na tela, né? Porque é pro pessoal também não sofrer essa angústia que eu sofro. Mas acho que nesses momentos de quase desespero, né? A vontade é quase, assim, esquecer tudo que eu falei que em Natal tem de maravilhoso pra mim e que em 98% do tempo eu consigo reconhecer e falar assim, não, eu vou largar tudo e seja o que Deus quiser, não aguento mais. Vou jogar tudo pro alto e vou embora. Mas nunca aconteceu. Agora, deve ser algo que te leve a um amadurecimento muito grande. Porque o que a gente está falando aqui é sobre adiamento de prazeres, né? Sobre uma frustração momentânea para um prazer posterior.
né? Como é que você trata isso? Você faz terapia, você lê, quais são suas ferramentas para lidar com isso de uma forma tão madura? É porque a gente está falando de um nível de evolução emocional e afetivo, né? Bem grande, né? E você é só minha menininha, oh meu Deus! Minha irmãzinha caçula. Eu acho que, primeiro, acho que de alguma forma agradecer por me ver dessa forma, mas sempre foi um nicho de interesse para mim, né? A parte de relacionamento, e sempre pensei como me relacionar melhor, né? Acho que por isso que também essa temporada faz tanto sentido para nós. Uhum. Mas sempre vi vídeo no YouTube, gostei de ler sobre, e eu acho que isso foi me fazendo entender um pouco de como a gente pode usar ferramentas que estão disponíveis para que a gente se relacione de uma forma saudável, né? Sempre foi um anseio para mim, assim, um desejo, criar uma relação duradoura, uma relação para a vida, que eu visse que realmente existe um espaço seguro para troca e que eu pudesse não só amar uma pessoa, mas também ser amada, né? E que isso se sustentasse. Para além disso, sim, faço terapia, né? Fiz por um tempo, aí depois deixei, aí depois encontrei outro terapeuta que eu amo. E aí também depois, não posso dizer, eu acho que deixei, mas que a gente passou mais os encontros. E hoje eu tô até em processo de desmame da minha terapeuta atual, porque ela me vê bem, assim, no momento, né? O que não quer dizer também que eu não tenho as minhas angústias, é apenas que neste momento, felizmente, eu consigo gerenciá-las. E a escrita também sempre foi um lugar de conforto para mim, assim, de poder usar como espelho, né, as palavras. Você falou que depois dos 59 dias ficou com ele por um fim de semana apenas. Foi. Como é que tá a sua vida hoje em relação a isso? Continua 59 dias e um fim de semana? Não. Felizmente, né, hoje eu consigo trabalhar remoto, mas de uma forma híbrida. Eu consigo, vamos dizer, passar 3 semanas em Natal, 2 semanas em Salvador, e aí isso fica mais tranquilo de lidar. Agora, mais recentemente, a gente não conseguiu se ver, né? Então, estava até falando para a Rierson, quando a gente estava vindo para cá. Rierson é o nosso fotógrafo maravilhoso. Contratem Rierson. Já deixou o arroba, já fica o arroba já aqui. Já fica o arroba. Mas, assim, eu já tô agora há 44 dias sem ver o Jota. Mas vou vê-lo no próximo domingo. Então, daqui a 8 dias, né? Não vai chegar aos 59. Não vai chegar, mas... Aos 60, né? Que é o limite. Não, é o limite. Mas vai chegar até próximo, né? Então, assim, a gente vivencia, assim, ainda muita dor da falta. Mas eu acho que hoje é muito mais tranquilo de lidar porque a gente tem uma certeza do reencontro, né? E uma certeza do que a gente está construindo juntos e que os dois estão no mesmo barco e que, de fato, a gente está se apoiando, sabe? Então, acho que isso que conforta. Mas acho que também é importante pontuar que existem relações à distância, né? O meu modelo de relação à distância é mas eu vejo outras pessoas que vivenciam modelos, arranjos que são mais difíceis. Porque hoje eu tenho a sorte de ter essa flexibilidade do trabalho remoto, ele não tem a mesma sorte, né? Mas, então, ele não consegue vir tanto para cá, mas eu consigo ir bastante para lá. Tem pessoas que os dois trabalham remoto, tem pessoas que a distância é de menos de 1.000 quilômetros, é de mais de 1.000 quilômetros, pessoas que vão de carro, que podem pegar avião, enfim. Eu acho que os acessos diferentes, as proporções diferentes e também o tipo de vínculo que você tem com aquela pessoa, isso vai trazer à superfície diferentes tipos de relação à distância com diferentes tipos de desafios. E quando você fala assim, eu abri mão de um relacionamento de 9 meses com uma pessoa que estava aqui, bem do lado, pertinho, para um relacionamento numa distância de mais de 1.000 quilômetros. O que te levou a essa decisão? Fora, claro, você ter sido assaltada, né? Criminoso. De repente, né? Não sei se esse assalto você poderia reaver ali seu coração em algum momento para entregá-lo para a pessoa que estava mais próxima. O que é que faz com que
que nesse contexto afetivo você escolha se relacionar com uma pessoa que está tão longe. A gente falou no episódio passado com o Arthur sobre cada pessoa ser única, né? O que torna o Jota tão especial, tão diferenciado e a relação de vocês tão importante? Sabia que eu mesma me perguntava isso? Eu ficava, gente, mas é tão fácil, né? É uma pessoa que tá aqui na mesma cidade que eu e não era por falta de vontade dele. Ele era muito empenhado, ele, sabe, era uma outra pessoa que também super preciosa e generosa. Mas eu não via futuro com ele. Eu achava que nossos projetos de vida eram muito diferentes. Eu acho que a nossa essência não combinava tanto, então eu não conseguia visualizar um futuro, assim. E eu acho que aí entra num campo mais místico, mais, não sei. Mas teve um certo clique, sabe? Eu acho que não existe uma pessoa, né, que é... Não sei se existe, sabe? Isso de, é uma pessoa que é predestinada para outra e tal. Eu nunca entrei muito nisso, até acho que como uma forma de me blindar também, de achar que, nossa, só tem essa pessoa, né? Mas pareceu muito certo. Quando a gente começou a se relacionar, assim, tudo pareceu muito certo. Não quer dizer que não tiveram dificuldades e tudo mais, mas eu acho que as dificuldades colocadas eram muito mais das circunstâncias do que do nosso relacionamento, assim, sempre fluiu muito bem, a gente sempre se buscou muito, a gente sempre se adequou muito, assim, então teve esse certo clique. Eu lembro no último dia que eu estava em Salvador, da primeira vez, quando eu ainda encontrei com ele, né, aquela primeira vez, teve um dado momento em que eu pensei... Eu não sei se eu pensei, se foi sussurrado na minha cabeça, era uma coisa meio... Por isso que eu digo que mística, né? Porque eu pensei, nossa, Salvador é perto, para o quanto ele estava longe. Então, era como se eu tivesse já nessa busca por ele. E eu, quando encontrei... Salvador, 1.000 quilômetros. Acalmou seu coração? Como se fosse uma distância muito fácil de transpor, perto da distância que é você ainda não conhecer, ainda não ter cruzado nesse plano, né? Eu acho que o estado da paixão, do amor, ele é tão... libera tantos hormônios, tantas coisas boas, sensações boas, né? Que faz essa compensação ser realmente algo que a gente acabe prezando, né? De uma forma muito, muito especial. Muitos projetos para o futuro? Sim, temos, né? Acho que unir realmente as nossas vidas, né? Acho que a gente pensa em casar e tudo mais. Só que eu acho que hoje a gente já vive muito do que a gente gostaria de viver. E isso acalma muito o peito, sabe? Assim, que acho que para além do que a gente constitui família e tudo mais, a gente já tem uma relação que faz sentido para os dois. Isso já é muito, muito legal. Eu até trouxe esse livro aqui para compartilhar, que é do Richard Bach, que é Longe é um Lugar que Não Existe. Então, acho que o principal aprendizado, assim, para mim, nessa relação é esse, né? Que, de fato, eu até ousaria discordar em parte desse título, né? Que ele fala que longe é um lugar que não existe. E eu acho que sim, no plano físico, né? Da distância, porque a gente pode estar longe e se sentir perto. Primeiro, eu aprendi isso com uma amiga, porque eu tinha uma amiga muito especial na época da graduação, e ela se manteve muito próxima, ainda que a gente esteja hoje separadas por muitos quilômetros. Mas longe é um lugar que existe no plano da sensação. Tipo, se você deixar desconectar, você vai se sentir distante. Isso pode ser na mesma cidade. Isso pode ser no mesmo quarto. E aí, até para reforçar um pouquinho isso que você está dizendo, né? O Centro de Estudos das Relações de Longa Distância dos Estados Unidos apontou que 27% dos namoros à distância acabam antes dos 6 meses. Né? A situação aí para casais que vivem juntos, ou pelo menos próximos ali, também não é muito boa, não. Na verdade, é um pouquinho pior. De acordo com o Instituto, 30% dos namoros de carne e osso, aqueles, né, da convivência diária e tal, acabam nesse mesmo período.
Pois é, então a gente tá um pouquinho melhor. Mas eu acho que é isso, a distância também coloca muitas interrogações sobre o que você quer viver com aquela pessoa. Porque se você vai ter um ônus tão grande, qual é o bônus? Né? Então, pelo menos para mim, esse dilema inicial, como eu falei, foi o mais presente, sabe? Porque eu tinha que colocar na balança, poxa, será que de fato entrar nessa relação vai me trazer mais bônus do que ônus? E hoje eu acredito que sim. Agora, também não tem uma outra questão, né? Dizem assim que se você quer conhecer uma pessoa, coma 1 quilo de sal com ela, né? Porque para acabar com 1 quilo de sal, você vai precisar, né? Passar um longo período juntos, né? Você acha que essa convivência, essas falas por meio das redes sociais ou por videochamada, elas são suficientes para você, né? Consumir esse quilo de sal e saber se essa relação realmente está consolidada, é a relação que você escolhe para você? Eu acho que há uma vantagem na relação à distância, que é você não ter distrações. Então, assim, você não pode se dar ao luxo de eu vou deixar esse problema de lado porque hoje vamos sair para jantar. Hoje vamos até ter relação sexual, né? Então, tapar o sol com a peneira com Sim. isso, né? Não tem como. Então, você vai ter que conversar com aquela pessoa. E aí, eu acho que é uma forma de comer esse quilo de sal. Por outro lado, existem coisas que você só percebe na convivência. Então, é a toalha em cima da cama. No caso, sou eu a pessoa bagunceira da relação. Eita, os bastidores aí de Miquinha. Eu sou muito organizada para fins de trabalho, mas para fins de organização espacial, eu sou um caos. E o Jota, como é? Organizado. É mesmo? Na verdade, pra ser honesta, a única coisa que ele faz de bagunça é justamente o que a gente trata como o símbolo da bagunça, que é a toalha em cima da cama. Ele deixa a toalha em cima da cama e eu faço todo o resto. Eu deixo a roupa em cima da cadeira, sabe? Tipo, todo o resto fica por minha conta. Que eu acho um equilíbrio justo, né? Ele que passa a minha roupa quando a gente tá junto, assim. Então, eu acho que ele é muito mais organizado que eu. Por outro lado, ele tem algumas questões de rotina que são diferentes das minhas. Então, ele acorda muito mais cedo. Tipo, das 5 horas da manhã, ele tá elétrico, como um cachorro labrador. E eu prefiro acordar um pouquinho mais tarde. Eu me considero matutina também, mas ele é, tipo, madrugadeiro. E aí, depois, ele fica com sono. E aí, ele vai tirar o cochilo dele. Um cochilo, pra mim, à tarde, dura em torno de 40 minutos a 1 hora. O dele dura 3 horas. Nossa! Sério? Sério. Nossa, mas isso aí já passou de cochilo, não é mais cochilo, Pois né? É uma dormidinha no meio do dia. Exatamente. Então, acho que talvez esse espírito de labrador também baixe às vezes em algum momento. E aí, são coisas que a gente só vê na convivência, né? Então, eu acho muito importante a convivência. Não daria certo pra mim, assim, um web namoro, né? Um namoro virtual. Por isso que eu acho que é um relacionamento à distância. Comporta à distância, mas que precisa, assim, do momento de carne e osso. E eu não me vejo também sustentando uma relação à distância ad eterno, né? Eu acho que precisa de um momento para que a gente esteja juntos no mesmo espaço, porque isso também é o que vai permitir desdobrar em outras formas de relacionamento, né? Um casamento e tudo mais, que são coisas que, embora nem todo mundo precise subscrever, é algo que eu quero para minha vida. Então, condiciona também a partir dessa questão da territorialidade, né? Opostos se atraem, distantes convivem. Dispostos se atraem, né? Dispostos, muito bom. Gostei do trocadilho. Não é meu, eu vi em algum lugar da internet. Mas eu acho que sim, dispostos se atraem. Eu acho que, no meu caso, pelo menos, não me considero oposta ao Jota. Acho que, em essência, a gente tem muitas semelhanças. Alegria de viver, vontade de fazer as coisas, coragem. Precisa de muita coragem, assim, muito sustentar o que você quer, né, para você assumir uma relação à distância. Mas no superficial, digamos assim, nós somos muito diferentes, né? Eu trabalho com direito e agora comunicação e escrita, e ele trabalha com futebol, que para mim sempre foi uma área que, confesso, era uma coisa... Eu ainda tenho minha dificuldade com o futebol, mas eu tinha um preconceito muito grande. Porque, vamos combinar que os referenciais que a gente tem dentro do futebol
não são muito legais em questões de caráter, né? A gente não tem muitos bons exemplos. Então, quando ele falou, eu sou ex-atleta de futebol, pra mim já ficou assim, essa pessoa... Red flag. Total red flag. Só que acabou que ele se provou uma pessoa muito diferente da maioria, assim, do que eu vejo nesse contexto. Ele tem preocupações com questões sociais, de raça, né? Ele é um homem negro, então ele também está muito preocupado com lutas antirracistas. E aí eu acho que a gente se encontrou nesses outros lugares. Eu acho que ele está no futebol por uma paixão dele, mas que vem muito de lugares pouco comuns para as pessoas estarem no futebol. Eu vejo muito as pessoas indo para o futebol por um talento e tudo, mas também pela fama, né? De você querer fama, dinheiro, não sei o quê. E eu vejo que as razões dele são outras e são muito parecidas com os meus propósitos de vida. Então, acho que é isso. Dicas para relacionamento à distância. O que você diria para as pessoas que estão ali na dúvida, começando um relacionamento à distância, ou sem saber se levam adiante ou não? Eu diria que acho que um ponto crucial de entrada, assim, é se você confia nessa pessoa ou se você se vê confiando nela em algum momento. Porque eu acho que confiança também é algo que se constrói, né? Então, de entrada, você não vai ter 100% de confiança, até se você tiver preocupante. Até porque existem também os acordos na relação, né? Isso. Poderia. Inclusive, a gente já chegou a conversar sobre isso. Tipo, olha, a gente vai manter uma relação monogâmica, assim, estando à distância? É algo ok pra você? É algo ok pra mim? Porque na época eu tava solteira, eu tava vivendo, né, meu amor? Importante, eu importante. falei, olha, eu mudo essa chave, sim ou não? Como é que a gente faz aqui? Ele falou, não, olha, pra mim, funciona melhor a gente estando numa relação monogâmica. Eu falei, não, beleza, também só me relacionei monogamicamente até então é algo que faz sentido pra mim. Vamos os dois, foi selado o pacto, então agora, né, tá dessa forma. Então, nós nos relacionamos monogamicamente, mas eu acho que é muito importante, principalmente, acho que 3 aspectos, eu tinha listado, assim, vamos ver se são 3 mesmo. O primeiro é você ter sempre a próxima data para se encontrar. Tipo, a gente se distanciou 1 semana, 2 semanas no máximo. Define uma data, porque isso acalma o coração. Mesmo que seja para daqui a 2 meses, se é a sua possibilidade. Mas tenta fazer isso, porque você vai se sentir mais confortável, já tendo um horizonte de reencontro. E outra coisa prática também é a questão de preço de passagem, né? Então, se você compra muito em cima, vai ser mais caro. Então, para fins logísticos e afetivos, faça esse planejamento. Uma outra coisa é você sempre falar com aquela pessoa, assim, diariamente. E no meu caso, e é algo que eu dou como sugestão, é chamada de vídeo. Porque é o mais próximo que a tecnologia nos permite de estar perto daquela pessoa. Você vê a pessoa, você vê ela se movimentando, você escuta a fala. Você não tem o toque, você não tem o cheiro, mas o resto é praticamente como você tá junto dela. Então, para mim, não supre apenas troca de mensagem, sei lá, mensagem ligação. de voz e tal. Eu prefiro a chamada de vídeo. E é um hábito que eu não tinha, de fato. Então, passei a ter. Vocês fazem diariamente, chamadas no horário pré-definido? É um horário médio, assim, né? Geralmente a gente se fala à noite. Mas não é tipo, olha, 7 horas da noite e tal, assim, não é com hora marcada, não. Mas eu tenho uma amiga, por exemplo, que é com hora marcada. E aí foi muito bacana também que, no meu caso, eu tive a sorte de ter amigas que já se relacionavam à distância. Então, puderam ali dar um pouco de apoio e também, acho que mostrar que é possível, né? Que é uma coisa também que eu me perguntava. E outra coisa é você ainda viver a sua vida mesmo na distância. Você não pode parar a sua vida e deixar em stand-by para quando vocês estiverem juntos você resolver ser feliz. Não dá. Né? Porque é muita demanda para uma pessoa só, para ela te fazer feliz ali num curto espaço de tempo e tipo, você colocar todas as suas fichas em uma pessoa, em um momento, enfim. Então, manter os vínculos com os seus amigos, com os seus familiares, continuar fazendo as programações que você gosta. Às vezes vai ter uma coisa ou outra que talvez você não se sinta mais tão confortável de fazer. Tipo, eu vou para uma festa, uma balada, me embriagar, não sei o quê. Olha, eu não sei para as outras pessoas, mas no meu caso, isso me dá vontades. Então, assim... Gera fragilidades, né? Gera. Aí tipo, não tem pra quê. Não tem pra quê você se colocar nessa situação, né?
Então, assim, mas, ir pra um samba com pessoas que eu conheço, num lugar seguro, tomar uma cerveja, beleza, entendeu? Não sei o quê, beleza. Mas eu acho que vai muito também isso falando por mim, que sou numa relação monogâmica, né? Mas eu acho que é muito de você, acho que não parar sua vida. Não pare sua vida por causa da outra pessoa, porque vai ficar insustentável, né? Que dicas preciosas, Viquinha. Puxa vida, voou o tempo aqui, viu? Meu Deus do céu. Caramba, eu tô aqui já pensando, nossa, muita coisa para a gente gerenciar e, ao mesmo tempo, muitas coisas, muitas reflexões para a gente trazer para os relacionamentos mesmo, aqueles que estão nas proximidades, aqueles que não são relacionamentos à distância, mas que impõem muitos acordos e muitas formas de presença que a gente precisa estabelecer. Então, nossa, acho que foi ótimo o bate-papo. O que você achou? Eu achei maravilhoso. Passou muito rápido, de fato, o tempo. Ainda tinha para perguntar suas experiências. Que agora eu vou te convidar a falar isso nos stories. Pois é, a gente já chama o pessoal, já chama. Arthur também quer dar uma contribuição para isso. A gente já traz para os stories do Desenrola Podcast. E quem mais tiver contribuição, faz a contribuição, marca a gente reposta e vai aumentando aí, desdobrando esse papo. Valeu, Viquinha. Muito obrigada. Lembrando que a gente tá toda semana sim, semana não, aqui com vocês. Tem também o episódio disponível no Spotify. Já pega esse episódio, encaminha para os grupos da família, dos amigos, dos colegas e já segue a gente também nas redes sociais. É isso. Muito obrigada a todo mundo que esteve com a gente, né? A gente agora continua à distância, né? Vamos nos mantendo aí presentes também, apesar da distância. Então, curte, comenta, encaminha. É muito importante pra gente esse tipo de contato. É verdade. Vamos seguindo no contato aqui com a Luciana. Ai, até o próximo episódio. Difícil.